noite, pessoal. Hoje a gente está em um cenário completamente diferente para que eu consiga ensinar como se produz o chocolate desde o cacau, a sua secagem, o seu torramento e o seu preparo para se transformar em chocolate de fato. Bom, o que a gente precisa entender? Isso não vai ser considerado uma aula. Todas as minhas aulas estão no Google Classe de aula, Sala de Aula, e lá tem aulas com mais de 20 minutos, outras que já batem 30 minutos e já temos 2 semanas de aula lá. Então, caso você ainda não tenha acessado, entre e acesse todos os vídeos. Ensino médio, por exemplo, já tem até mesmo um vídeo aula dessa semana que eu vou lançar, creio que hoje ainda. Então, bom, eu creio que vocês viram que a gente tem alguns cacaus aqui. E por que isso? Principalmente com o conteúdo do 7º ano, a gente está trabalhando esse livro, eles não sabem, mas a gente está trabalhando esse livro, que mostra tudo que a gente tinha na América antes da descoberta. Então, por exemplo, a gente tem aqui, logo no início do livro, chocolate. Bom, o que esse livro traz? Por que eu estou falando isso? A galera do 7º ano, eles trabalharam sobre o descobrimento da América. E eles ouviram sociedades africanas, sociedades americanas ou ameríndias, que existiam aqui antes de Colombo chegar. Então, o que cacau tem a ver então? Professor, o cacau ele não foi algo construído pelos europeus? O chocolate não é algo feito pelos europeus? Sim, mas o que é importante a gente entender, há 3.000 anos atrás, antes da gente nem sonhar em existir europeu no território americano, os olmecas, as tribos olmecas, elas produziam cacau. E cacau era muito importante. Tanto é que os maias eles vão aderir ao cacau, eles vão transformar ela em uma bebida de nobre. Então só a nobreza poderia tomar o cacau misturado com algumas especiarias e algumas ervas. Claro que não é o chocolate que a gente conhece hoje, mas já era um chocolate rudimentar utilizado como bebida alcoólica, em muitas das vezes. Então o cacau, para quem não sabe, a fermentação do cacau ele se torna alcoólico. Então tem muita gente que tempera cachaça com cacau e se torna algo muito forte. Nem todo mundo consegue beber o próprio caldo do cacau. Bom, o que mais que então a gente tem para falar? Os maias, então, eles vão aderir ao cacau. A semente de cacau vai ter tanto valor que ela vai se transformar em uma moeda. Por exemplo, você conseguiria comprar um coelho com 30 sementes de cacau. Então, isso era muito importante. Na América, principalmente na região do Golfo do México, que é onde viviam os olmecas, e próximo os maias e os astecas, era muito importante sim a semente de cacau. E o cacau em si. Não era o chocolate que a gente conhece hoje, que é misturado com leite, mas era um chocolate, era uma forma de se fazer chocolate, com especiarias e ervas. E era uma bebida de nobreza. Bom, quando chega na Europa, essa bebida, os europeus eles vão considerar o quê? Que essa bebida era uma bebida para porcos. E eles não queriam tomar. Só que eles começam a misturar essa bebida, esse cacau, com mel e com açúcar. E aí se transforma no chocolate que a gente conhece hoje. Bom, percebam quanto de história tem para a gente conseguir fazer uma coisa simples, que é produzir um chocolate. Que não é tão simples assim, né? Bom, hoje em dia a gente tem uma expressão chamada Bem-to-Bar. Eu não sabia que era esse nome, foi a professora Flávia que me ensinou. E que me explicou, me passou links para que eu pudesse estudar e me preparar para dar uma aula só sobre isso. E então, o que é o Bem-to-Bar? O Bem-to-Bar, o 8º ano está vendo sobre Revolução Industrial, o Bem-to-Bar é completamente diferente. Então é algo completamente artesanal. É algo que significa da amêndoa à barra. Ou seja, o produtor do chocolate ele se preocupa desde a semente do cacau até a produção da barra. Então isso é o Bem-to-Bar. Isso vai surgir nos Estados Unidos de 2000 para cá. Então é muito importante, é um novo conceito que está surgindo de produzir chocolate, porque hoje o maior produtor de chocolate do mundo, de cacau do mundo é a África. E a África utiliza muito de trabalho escravo. Claro que não é o trabalho escravo pela cor, mas ainda assim é trabalho escravo. Muitas crianças são raptadas para que elas trabalhem só por comida, por exemplo. Então, saber de onde vem o cacau, saber de onde está vindo sua mercadoria, e você produzir sabendo que é algo totalmente legal, que o cacau ele não foi utilizado para trabalho escravo, isso sim é o Bem-to-Bar. E ele supervaloriza o sabor do cacau. Então, é isso aí, pessoal. Basicamente isso. Vamos produzir chocolate. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa do cacau, né? O cacau precisa estar maduro, principalmente para que ele consiga ter uma fermentação melhor. Se você tira o cacau, ele ainda estando verde do pé,
ele não vai amadurecer. Ele pula direto para a fase de apodrecimento. E ele não vai amadurecer os grãos, não vai ter o seu grau de glicose alto. Então, a gente tem aqui, ele ainda não estava bom. Ele ainda não estava bom. Ele precisava ficar mais tempo, mas esse daqui vai ser só para demonstração. Eu fiz com outro que estava maduro aqui em casa e ele já está torrado. Então, esse é só para explicação. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a sementinha que está dentro, que também é conhecida como amêndoa. Você separa um pote de vidro, um bol de vidro, retira com a mão mesmo. Não chupe os caroços. Por quê? Esses caroços eles vão fermentar junto com a amêndoa. E isso, o açúcar dessa que está nessa carnezinha, né, podemos dizer assim, vai aumentar o grau de açúcar dessa amêndoa. Então é importante que você não chupe ele. Você vai pegar um papel celofane. Plástico filme. Um papel plástico filme, perdão. Vai cobrir ele. Cobre ele todo. Lembrando de fazer alguns furos nesse plástico, porque senão ele vai pular para o apodrecimento e não vai dar o resultado que a gente quer, que é a fermentação. Ok? Então, a gente chegou nesse ponto de fermentação e ele vai ficar fermentando durante 5 dias. Se você quiser fazer na sua casa, são 5 dias o processo de fermentação dele. Tem alguns que praticam Bem-to-Bar no Brasil e que às vezes deixam 7 dias, mas o mínimo é 5. Ok? Pausa, não bem. Bom, pessoal, depois que você passar esses 5 dias de fermentação, vocês vão deixar ele 7 dias no sol. Ou seja, todo dia que fizer sol, você deixa ele no sol, torrando. Por que isso é importante? Torrando não, me perdoem, secando. Por que isso é importante? Bom, aqui já é ele torrado no forno. Mas é importante que você deixe ele secando no sol para que a amêndoa do cacau, ela torre por dentro e por fora e ela mantenha a glicose, mantenha o açúcar dela preso. Por isso que é importante você não chupar o cacau, a semente do cacau. Então vamos lá, depois que você deixar 7 dias no sol, o que você vai fazer? Você vai levar eles para torrar. Você vai levar eles para o forno em 40 minutos em 200 graus no fogão. Então você leva ele para o fogão, deixa 200 graus e ele vai ficar mais ou menos desse jeito. Aqui ainda está misturado com a casca dele. E a gente vai retirar e é o que está dentro dessa amêndoa que vai ser o chocolate. Bom, pessoal, depois que vocês deixarem 5 dias o cacau, aquela amêndoa do cacau com a carne do cacau, 5 dias fermentando, e depois você deixar 7 dias no sol e você deixar durante 40 minutos no forno a 200 graus, você vai tirar toda a pele a casca da amêndoa, que nem eu mostrei a amêndoa, na estante ela tá com a casca. Agora ela tá sem a casca. Eu não sei se vocês estão conseguindo focar. Não sei se vocês vão conseguir focar. Mas ela vai estar desse jeito. Ela vai parecer um grão de café. E é esse momento que a gente vai passar ela aqui no moedor. Pode ser um moedor de carne, pode ser um moedor de grãos. Normalmente esse moedor a gente usa aqui em casa para moer milho. Então pode ser utilizado também. Bom, pessoal, agora que a gente já terminou, vamos pra cá. Virou esse pó. Aqui já é o chocolate. Mas se você não está acostumado a comer chocolate 100% cacau, o que você vai fazer?
Você vai pegar esse chocolate e vai misturar com 250 gramas de açúcar. Açúcar de confeiteiro, não é o açúcar normal não. É um açúcar refinado. É diferente do açúcar que a gente tem em casa. E 80 gramas de leite ninho. E aí a gente vai ter o chocolate ao leite, ok? Então a gente mistura tudo no liquidificador. Isso para formar aquele chocolate derretido que depois ele pode ser congelado. Então a gente vai bater tudo no liquidificador. Açúcar. Pessoal, eu esqueci de avisar que se você precisa usar uma colher de manteiga de cacau, mas se você não tiver, você pode botar uma xícara de leite. Só que se você utilizar o leite, você tem que levar ele ao forno. Certinho? Deixe batendo até se tornar uma mistura homogênea. Bom, pessoal, quando vocês terminarem de bater, vocês vão bater uns 5 minutos seguidos e ele já vai ter virado chocolate. Vocês conseguem ver? Não. Dá pra ver agora? Olha, ele já virou uma mistura homogênea daquilo que era sólido, agora tá bem líquido. Bom, esse processo aqui, ele já pode se tornar, ele já é o chocolate, mas a diferença aqui, para ele se tornar aquele chocolate de ovo de Páscoa ou ovo em barra, você precisa levar ele ao fogo para ser temperado. Você coloca ele coisa de 2 minutos mexendo o tempo todo e ele se torna o ovo, ele se torna o chocolate que pode virar o ovo de Páscoa ou pode virar uma barra de chocolate, porque ele endurece quando congela. Esse daqui também endurece, mas esse é um processo de uma cocada de chocolate. Bom, se você não tem a forminha, você pode botar em uma vasilha, que vai ter o mesmo efeito. Vou colocar... Eita! Fiz bagunça aqui, gente. Você coloca eles em bandejas. E eu continuo fazendo bagunça. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom. Como eu tô sem espátula, eu puxo com uma faca o excesso. Bom, gente, isso aqui vai pro congelador. Vai ficar um tempinho lá. E esse tempinho eu vou pausar o vídeo pra gente esperar o resultado. Certinho? Bom, pessoal, acabei de tirar da geladeira. Vamos ver como que funcionou, se prestou ou não. Tá vendo esses grãozinhos verde? Isso aqui eu ralei limão por cima para tentar dar um sabor diferente. Então bora lá, a hora da verdade. Perfeito. O brilho que dá vem da manteiga de cacau. Ou se você não tiver manteiga de cacau, você pode usar manteiga de coco. E se não tiver nenhum dos dois, você usa 1,5 xícaras de leite. Certinho, pessoal?
deu super certo. Se você quiser tentar na sua casa, boa sorte e vamos continuar estudando. A gente está de quarentena e não de férias.